Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos começar a conversa partindo do dia 26 de abril de 74, o dia seguinte ao golpe militar que derrubou o regime ditatorial do Estado Novo. Ou seja, vamos falar do primeiro capítulo pós-25 de abril, aquele que vai desde o assumir de funções da Junta de Salvação Nacional até ao dia 30 de setembro de 74, data da demissão do general António de Spínola do cargo de Presidente da República. A transmissão do poder do MFA, que foi o movimento que planeou e operacionalizou o golpe militar, a transmissão deste poder para a Junta de Salvação Nacional foi antecedida de demoradas negociações. Esta, embora sendo um órgão colegial, não formou um todo coeso. Antes do mais, realce que a escolha do general Spínola para Presidente da Junta de Salvação Nacional não recolheu o apoio unânime do MFA. Muitos dos oficiais que fizeram o 25 de abril inclinavam-se para a liderança do general Costa Gomes, mas este manteve um distanciamento prudente dos preparativos do golpe e, com este consumado, remeteu-se a uma atitude discreta. Sobretudo, se todos estes elementos concordaram com a necessidade de derrubar o regime, discordavam numa questão essencial. Qual a solução para as então chamadas províncias ultramarinas? Spínola e os spinolistas propunham uma solução federalista, enquanto Costa Gomes e parte do MFA defendiam a autodeterminação e independência. Não foi por isso fácil fechar o primeiro comunicado da Junta de Salvação Nacional, lido por Spínola nos estúdios da RTP, precisamente a 26 de abril. Na altura, o próprio general Spínola referiu a necessidade de manter a integridade do país no seu todo pluricontinental. A 26 de abril, o poder estava concentrado numa Junta de Salvação Nacional composta por militares. Mas os opositores civis ao regime deposto também começaram desde logo a movimentar-se. Mário Soares regressou a Portugal no comboio da Liberdade a 28 de abril. A 30 de abril foi a vez de Álvaro Cunhal regressar depois de um exílio de perto de 14 anos. Ambos discursaram juntos no 1º de maio, mas a partir de então, seguiram por caminhos cada vez mais divergentes. Pela mesma altura, Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Magalhães Mota fundaram o PPD, partido não marxista e inspirado na social-democracia do norte da Europa. Ainda num clima de relativa harmonia, Álvaro Cunhal, Mário Soares e Sá Carneiro foram colegas no primeiro governo provisório, empossado pelo general Spínola a 15 de maio e liderado por Adelino da Palma Carlos. Apesar do governo ser liderado por um civil, o seu programa procurou seguir os princípios definidos pelo MFA. No entanto, este governo já nasceu dividido. Adelino da Palma Carlos e também Sá Carneiro, suportavam o projeto de pendor presidencialista protagonizado por Spínola. Foi a oposição a este, tanto dentro do próprio governo como entre parte do MFA, que levou Palma Carlos a pedir a sua demissão a 11 de julho. Seguiu-se o segundo governo provisório, o primeiro liderado pelo coronel Vasco Gonçalves. Este já não contou com Sá Carneiro e acentuou o peso da coordenadora do MFA, entidade criada depois do 25 de abril com o objetivo de acompanhar a evolução do processo político. Divergindo das ideias do presidente Spínola, o governo deu então início ao processo de descolonização. Poucos dias depois de tomar posse, decretou um regime transitório em Angola e Moçambique, com o poder a passar dos governadores para juntas governativas. Em agosto, em Argel, reuniram-se com os movimentos independentistas da Guiné e Moçambique, respectivamente PAIGC e Frelimo. Deste encontro, saiu o reconhecimento imediato da independência da Guiné-Bissau. Também, o encontro foi ponto de partida para o Acordo de Lusaka, assinado a 7 de setembro, que estabeleceu as bases para a independência de Moçambique. Durante o verão de 74, tornou-se clara a divergência entre o Presidente da República e o Governo. Spínola procurou então implementar uma solução presidencialista. Ainda, uma vez que as independências da Guiné e Moçambique pareciam certas, procurou conservar Angola a todo o custo. O braço de ferro continuou até finais de setembro. Spínola decidiu contar espingardas e convocou uma manifestação de que chamou-se Maria Silenciosa para 28 de setembro, convocada para frente do Palácio de Belém. Esta não chegou a realizar-se, pois foi neutralizada pelo MFA. Spínola percebeu então que tinha perdido o braço de ferro com o MFA.
A 30 de setembro, demitiu-se do cargo de Presidente da República, a que ascendeu o General Costa Gomes. A história do pós-25 de Abril entrava assim num novo capítulo. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, achas que o projeto presidencialista e federalista de Spínola teria condições para vingar? O que achas que poderia ter acontecido diferente entre 25 de Abril, ou entre o 26 de Abril, de que hoje falamos aqui, e o 28 de Setembro? Bem, diferente podia ter acontecido tudo, como é sempre na história. Quer dizer, alguém podia ter caído da janela, alguém podia ter caído uma bomba em qualquer sítio, morreram 4 pessoas no 25 de Abril e foram todas baleadas pela PDGS. Quer dizer, ou seja, não houve praticamente mortes civis para aquilo que é uma revolução. E houve 42 feridos, ligeiros, quer dizer, desse ponto de vista não houve banho de sangue, não houve nada, e podia ter havido. Foi um golpe militar muito na linha dos pronunciamentos clássicos, sem derramamento de sangue e sem confrontos, no fundo. Sim, mas porque as pessoas estavam fartas do regime. Porque tu repara, no confronto entre Salgueiro Maia e as forças fiéis ao regime ali por alturas do Terreiro do Paço, é um sargento que conduz um tanque que se recusa, que não recebe ordens, não é? Sim. Mandam-lhes disparar contra a coluna do Salgueiro Maia e ele não dispara. Várias unidades que são contatadas para defender o regime respondem que estão do lado dos revoltosos. Claro. E isso é que impede o banho de sangue, de facto. Era um núcleo muito reduzido, era Cavalaria 7, Lanceiros 2, que eram os regimes. Não era regimentos. E depois o 25 de Abril é feito por muita gente que hoje ninguém se lembra. Quer dizer, se nós começarmos o início da operação, que ainda é no dia 23, é feito com a chegada a Santarém, digamos, de um capitão Candeias Valente, que hoje ninguém se lembra. Que não passou à história. Quem foi, que era oficial do movimento dos capitães e portador da ordem de operações para a Escola Prática de Cavalaria, que era liderada pelo o capitão Salgueiro Maia, que toda a gente conhece e que foi um herói e que justamente é reconhecido como um dos grandes heróis de Abril, porque é aquele que volta aos quartéis e nunca mais se envolve nas questões políticas ou nas questões de regime. É um homem. Aliás, naquela altura mais de verão quente, ou na altura em que estavas tudo mais efervescente, também foi um dos acusados de neofascista ou de... Não, isso foram todos, até o Vasco Lourenço, o atual coronel Vasco Lourenço, que é um homem que hoje é considerado um esquerdista de primeira água, também foi acusado de ser fascista, não é? E todas as pessoas do movimento. Henrique, agora estou só aqui a abrir um parênteses, estou-me a lembrar e estou-me a rir de uma história engraçada que eu segui com interesse. Não me lembro como é que se chama o órgão oficial do PCTP-MRPP, mas isto foi uma coisa que aconteceu. Era a Luta Popular. A Luta Popular, obrigado, que aconteceu aí há uns 10 anos, ou 12 anos, ou 15, de uma divertida troca de ideias e de acusações entre Arnaldo Matos e Garcia Pereira, em que Arnaldo Matos acusa Garcia Pereira de desvio de direita porque tinha um carro e não lhe dava boleia. Era desse estilo, quer dizer, na altura. Agora, vamos ver. O projeto federalista do General Spínola, e o General Spínola também foi pintado depois como um homem proto-fascista ou fascista, ou nazi, e mais não sei quantos e tal. Mas é preciso relembrar que o General Spínola tinha escrito um livro, saído em fevereiro desse ano, chamado Portugal e o Futuro. Certo. E que o General Costa Gomes, que depois é incensado pela esquerda, que era o chefe dele, porque era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e ele era vice, que era o chefe dele, dá o imprimato escrevendo qualquer coisa como não li, mas vindo de quem vem, é seguramente um serviço prestado à pátria. Ou seja, deu um parecer e o nada obsta. O General Costa Gomes deu um parecer de nada obsta, mas dizendo que não li, que era para não poder ser muito... Aliás, como tu sabes, e com o maior pedido de desculpas para todos os amigos e descendentes do General Costa Gomes, ele era conhecido pelo Chico Rolha, porque justamente flutuava sempre, estava sempre à superfície, não era muito interventivo. Mas era um homem inteligente. Muito inteligente, e talvez tenha salvo o país de uma guerra civil. Mas sabes que isso aí tem essa... Porque de facto era um elemento ali de sensatez e de ponderação e que no fundo mantinha a ligação entre é uma figura controversa, muito. É uma figura que provavelmente fez mais bem ao país do que mal. Sim, apesar de tal não ser reconhecido.
Exatamente, porque o fazia de formas bastante discretas e ínvias, às vezes. E hábil. E muito hábeis, não é? Aliás, ele começa como subsecretário de Estado do Exército ainda no tempo do Botelho Muniz. Sim, ele no golpe do exatamente. Botelho Muniz em 61... Já tem ali uma posição dúbia. Mas agora, voltando à tua pergunta, não era crível. Não era crível que um projeto federalista pudesse ir para a frente. Em primeiro lugar, vamos ver, quando tu disseste aí bem que em Argel se reúnem e a independência da Guiné é logo reconhecida, é bom que a gente se lembre que em 73 a independência da Guiné tinha sido reconhecida na ONU. Exato, tinha sido... Exatamente, portanto, quer dizer, nós aí já estávamos totalmente isolados Henrique, do só mundo. para os nossos ouvintes, só para enquadrar os nossos ouvintes, o PAIGC declarou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau em 73 e depois este ato foi reconhecido pela Esse ONU. Estado foi reconhecido pela ONU. Exatamente, portanto, enquadrado naquele direito dos povos à autodeterminação. Exatamente. E, portanto, nós na Guiné já não éramos uma potência colonial, éramos uma potência invasora, digamos. Quer dizer, tecnicamente. Sim, sob o ponto de vista do direito internacional. Sob o ponto de vista do direito internacional, portanto, a única coisa que podia fazer em relação à Guiné, e a Guiné estava totalmente perdida do ponto de vista militar, é evidente que a Spínola, isto custa-lhe a admitir, porque ele foi um dos governadores militares da Guiné. Foi dos últimos. Dos últimos. E, foi o penúltimo, penso eu. Aliás, sendo muito aconselhado na guerra psicológica pelo Hotel Saraiva de Carvalho, que era muito próximo dele. Que era muito próximo dele, exatamente. Mas isto, a história dá muitas voltas. E, portanto, a Guiné estava totalmente perdida militarmente. Angola e Moçambique não. Angola e Moçambique tinham guerrilhas, tinham isto tudo, era uma coisa que podia durar mais 10 anos, menos 5 anos, mas era um impasse, a gente não percebia muito. Sim, bem. daí a força que Spínola fez pela importância de Angola em tentar tudo para manter... Mas era impossível, porque há uma coisa que é determinante e que aliás se passa em 75 também no Vietnã, quando os americanos retiram do Vietnã, e que é a seguinte, essas guerras perdem-se na retaguarda. Ou seja, quem perde a guerra do Vietnã são os jovens americanos que não querem ir para a guerra. E que fazem... E cá, quem perde a guerra... No dia 27 de Abril, ou 26 ou 27 de Abril, houve uma manifestação enorme, nem mais um só soldado para as colónias, e mais não sei quanto... Eu sei que participei nela, portanto... Não, mas eu era um daqueles... Testemunha da história. Exatamente, quer dizer, eu era um daqueles jovens da altura, não é? Hoje continuo a ser muito jovem, mas já sou jovem há 60 anos. É jovem de espírito. Sou jovem há quase 60 anos que sou jovem. E então, mas na altura eu era um daqueles que estava à bica, digamos, de poder ser mobilizado para a guerra. E nós, eu agora digo nós, no sentido do geral de uma geração, não queria saber das colónias para nada, não queria saber da guerra para nada, não queria saber das riquezas de Angola, nem dos... E mais, até de forma injusta, nem queríamos saber dos retornados, que eu hoje acho que foi uma coisa também... Foi um episódio mal resolvido, mas mesmo assim, muito mais bem resolvido do que a maior parte das pessoas pensam. Porque, como tu sabes, os franceses tiveram um problema. Eu estava a pensar nisso, dos PNR. Da Argélia durante dezenas. E é algo que ainda afeta a sociedade francesa, claro. E nós conseguimos reintegrar em 75, 76, 1 milhão quase. Que era 10% da nossa população? Era 10% da nossa população, sem conflitos de maior. Sim. Quer dizer, sim, com alguns abalos, mas sem nada. Mas quer dizer, nem sequer não houve mortes, não houve manifestações, não se partiu nada. Não, Henrique, não mas voltando nada. só atrás a esta questão da guerra. Uma guerra de guerrilha, como nós sabemos, não se vence. E isso, desde que as guerrilhas apareceram no formato contemporâneo, que é do tempo das invasões napoleónicas, não são... Salvo na Guiné, onde eles ganharam. Sim, mas é uma exceção. É uma exceção. Mas há, de facto, aqui dois planos diferentes que se degladiam e que se opõem entre o 26 de Abril e o 28 de Setembro, que são estes dois planos em que Spínola está de um lado e a coordenadora do MFA do outro. Que é exatamente a questão do modelo federalista ou de descolonização e a questão do modelo político, que era algo que o MFA não tinha pensado numa primeira fase. Não, o MFA, logo no programa, tem os 3 Ds, que é descolonizar, democratizar e desenvolver. Sim, mas democratizar como? Não, porque tá bem, depois... isso é outra história, mas descolonizar, a palavra não tem 2 leituras. Não, mas não isso... é federalizar, é mesmo descolonizar. Sim, mesmo assim com grande discussão no interior do próprio MFA. Com certeza, não era uma coisa simples na altura. Aliás, contra as colónias. Contra as colónias não, contra
anticolonialista, digamos. Porque, por exemplo, o reconhecimento da autodeterminação pode ser entendido de duas maneiras, porque a autodeterminação pode ser, inclusive, fazer-se um referendo no próprio local e não... Há aqui várias nuances em que houve desacordos sérios e o programa do MFA, que foi redigido, penso, foi já em 74, é da responsabilidade de Melo Tunes, foi o redator principal. Basicamente foi... Também era agora, era dentro dos militares o que quando falamos melhor, não é? O que sabia melhor. Sim, tinha um pensamento mais estruturado. Mais estruturado, exato. Quando falamos aqui no processo de democratização e olhando para esta fase anterior ao momento em que os civis de facto começam a preponderar no aparelho de Estado, nós o que temos nesta fase é uma junta que é uma junta militar, que tem governos provisórios, o primeiro que acaba por ser liderado por um civil, Adelino da Palma Carlos, mas o segundo, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, porque normalmente identificamos o Coronel Vasconcelos como o primeiro-ministro dos quintos governos e dos quartos governos, aqueles mais intensos, mas Vasconcelos é ministro desde o segundo governo provisório. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro, desculpem, exatamente. É primeiro-ministro desde o segundo governo provisório. Do terceiro, do quarto e do quinto. E do quarto e do quinto. Pois. Portanto, ele é primeiro-ministro em 4 governos. Mais do que isso, é de julho de 74 penso que agosto, setembro de 75. Setembro de 75. Porque o Pinheiro de Azevedo já era de setembro, exatamente, de 75, o sexto governo provisório. O sexto governo provisório. Mas temos aqui, de facto, uma situação em que o país é governado por uma junta militar, isso é indiscutível, com um governo provisório que é liderado na sua essência por militares e que tem um conjunto de militares em pastas essenciais, integrando também o elemento civil. Exato. Mas aí agora, Henrique, só para fechar esta ideia, o que depois discutimos quando discutimos um modelo democrático é que tipo de democracia é que queremos. Por exemplo, um modelo presidencialista é um modelo que eventualmente é possível conjugar com democracia, claro, porque o temos em vários países, claro, mas nós vimos que cá, quando tal aconteceu na Primeira República com Sidónio Pais, não funcionou. E dificilmente um modelo presidencialista poderia funcionar, sobretudo como numa fase posterior a uma revolução como esta. E era algo que se opunham outros modelos, como o modelo que depois evoluiu para soluções de inspiração marxista, defendido por parte da coordenadora do MFA, sobretudo pela coordenadora do MFA, que depois começa a ter ascendente. E há depois também vias de procura de modelos de democracia do tipo parlamentar ocidental, que eram defendidos, entre outros, por exemplo, pelo PS de Mário Soares, que sempre o defendeu. Sempre. Aliás, o único político português que escreveu antes de realizar o programa que queria realizar foi Mário Soares, no Portugal amordaçado. Porque exatamente, ele diz, o que é importante é descolonizar, fazer de Portugal uma república parlamentar, ele defende o parlamentarismo como... desde sempre, e desenvolver. A parte do desenvolver é que é sempre aquela que falha em todos os programas, não é? Quer dizer, não quer dizer que o país não se tenha desenvolvido, é da noite, claro, para o dia, mas desenvolveu-se menos do que as expectativas dos produtores. Claro, porque aqui depois também temos um outro chapéu, que é dentro de um modelo mais de se a estrutura é presidencialista ou se é parlamentar, ou aquilo que acabou por ser o meio termo que nós acabámos por enquadrar. Semi-presidencial, mas isso tem uma explicação. Eu assisti também aos trabalhos da Constituinte. Isso tem uma explicação. É que a grande bandeira que a oposição tinha... A oposição... Agora estou a falar de Mário Soares, da oposição não comunista, não é? A oposição não comunista tinha como grande bandeira a Primeira República, mas a Primeira Exato. República reconhecia 2 erros fatais. O Mário Soares, que eu, aliás, conheci pessoalmente muito bem, fui claro, amigo dele, que eram estes. A questão religiosa, a perseguição exagerada à Igreja e aquela coisa toda que ele tentou sempre evitar, aliás, com acordos... Sempre, sim, para ele era uma questão essencial. Era uma questão essencial não hostilizar a Igreja na democracia. E a segunda questão é que o parlamentarismo só parlamentar também não era uma coisa que funcionasse. Aliás, como a Primeira República provou e como o vintismo provou. Exatamente. E, portanto, eles tinham também uma grande bandeira, que era a vitória do general a vitória do general Humberto Delgado, que perdeu para Américo Tomás antes de 25 de Abril, mas que a oposição toda diz que ganhou, na verdade, e que aquilo foi uma farsa. E, portanto, a ideia presidencial de que um presidente devia ter também um papel importante na arquitetura constitucional prevaleceu. Claro. E isso também agradou, de certa forma, ao PSD, de Sá Carneiro, na altura, que
Sim, se bem que Sá Carneiro, numa primeira fase e no primeiro governo provisório, estava com Adelinda Palma Carlos na defesa de uma solução presidencialista que era defendida por E agora Spínola. vou-te dizer uma coisa que pouca gente sabe, embora já tenha sido publicada no Expresso. O Adelinda Palma Carlos não é a primeira escolha do movimento das Imagino, Forças Armadas imagino. e do General Spínola. Não, eles escolheram Raul Rego, que era diretor do Jornal República. Mas Raul Rego foi ministro, salvo erro, no Foi, segundo. foi no não sei se foi no primeiro. Foi em vários governos, foi ministro, mas escolheram Raul Rego. Simplesmente o doutor Raul Rego, que eu também conheci muito bem, era um homem que tinha uma certa sensatez. E além disso tinha outra qualidade, digamos que era ser maçom. E foi para uma reunião da maçonaria dizer, pá, escolheram para primeiro-ministro, o que é que eu vou fazer? E os outros todos disseram, não, tem calma, a gente vai arranjar aqui uma pessoa e tal. E O outro, Adelinda Palma Carlos também era maçom. exatamente, e é aí que ele é escolhido para substituir o Raul Rego, e vão, digamos, aos militares dizer, não, está aqui o professor Adelinda Palma Carlos, que era de facto uma figura no Sim, direito, que era o advogado uma figura reputado. cimeira no direito e também uma figura da oposição e moderado e tal, e tudo isso. E o Adelinda Palma Carlos toma de facto o governo com os 3 líderes partidários como ministros sem pasta. Exato. Francisco Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal. Exato. E esse E primeiro-ministro deixa-me só fazer aqui, porque no segundo governo provisório sai Sá Carneiro. sai Sá Carneiro, o Cunhal E o Mário Soares mantém-se. Soares passa a ministro dos negócios estrangeiros até. Sim, sim. Portanto, e depois há uma coisa muito engraçada também no final deste governo, não é? É que ele vai se demitir a Belém, o Presidente da República, o Adelinda Palma Carlos, o Presidente Adelinda Palma Carlos, vai a Belém, despedir-se do Presidente da República e demitir-se, e quando sai, há um jornalista que lhe pergunta, então e agora, Dr. Palma Carlos? E ele olha para trás e diz uma coisa que hoje seria impossível. Vira-se para o jornalista e diz, agora vou à bruxa. E que era, porque de facto era impossível prever o que é que ia Claro. sair dali. Claro. O que é que saiu foi a imposição do Coronel Vasconcelos Pela coordenadora do MFA. pela coordenadora. Sendo que o Coronel Vasconcelos, na altura, era tido como um homem inteligente, e ele sempre foi, culto, que também sempre foi, e não Sim, mas muito... pouco ponderado. Um elemento já pouco Mas ponderado. não muito radical. Na altura ninguém achava que ele fosse Não, muito porque radical. esse processo é um processo que depois, É ao longo do verão de 74... É um processo que essa radicalização vai sendo cada vez maior, tanto no próprio movimento das Forças Armadas, de tal forma que uma parte do movimento das Forças Armadas e uma parte importante faz o documento dos 9, que era Exato. contra... Sim, mas já numa fase posterior. Onde está o Vasco Lourenço, o Vítor Crespo, o Rodrigo Sousa Castro e o Vasco Lourenço são vivos, felizmente, Sim. e muitos outros. Belo Antunes. O Melo Antunes, é sempre a figura... o Garcia dos Santos, há muita gente por aí. Eles são mais que 9, mas Sim, começam por mas ser acabaram 9. de ficar 9. Fazem justamente para travar a radicalização do movimento das Forças Armadas. Sim, mas o movimento das Forças Armadas às tantas já estava muito nas mãos da coordenadora, não é? Não, E mas a quando eles coordenadora... faziam Assembleias Gerais, como houve uma Assembleia Geral famosa em Tanques, E a Assembleia Geral Selvagem... e a Assembleia Geral Selvagem e essas coisas todas, eles quando faziam Assembleias Gerais, os radicais não ganhavam assim de caras. Pois, por isso é que depois Pois. uma coisa é o MFA, outra coisa é a É o coordenadora. diretório. Diretório- E é o diretório que manda fazer aqueles cartazes, que ainda se pode ver aí algum, que é Povo MFA, a Aliança Povo MFA e essas coisas. Sim, sim. Henrique, só voltando aqui um bocadinho atrás a essa questão do primeiro governo provisório. O primeiro governo provisório de Adelinda Palma Carlos demite-se porque o Conselho de Estado chumba a ideia de não só de... O Conselho de Estado não existia, era... Sim, tá bem. Não, havia um Conselho de Estado. Havia? Havia. Ninguém deu por ele. Que ninguém deu por ele, não. Mas depois é extinto também e fica tudo no Conselho da Revolução. Já a partir do 11 de março. Tanto a Junta de Salvação Nacional como o Conselho de Estado acabam por extinguir-se. Chumba a ideia de um referendo de uma Constituição provisória dependendo presidencialista. Portanto, Exatamente. E aí Adelinda Palma Carlos bate com a porta. E essa é a primeira derrota de Spínola. Sim, porque eu não sei se o Palma Carlos, do ponto de vista da visão colonial, digamos, do federalismo, o Sá Carneiro talvez fosse a favor de uma solução híbrida, parecida com essa. Mas não sei se Palma Carlos seria.
O que ele era a favor, de facto, do que tu dizes. Ele era a favor de uma coisa presidencialista. Na altura, como foi tudo visto, e isto é a história, ainda tem que entrar muito por aqui, embora já tivesse entrado muito, já há muita coisa escrita, como era tudo visto de uma forma muito simples, cola-se 3 personagens completamente diferentes. Palma Carlos, Sá Carneiro e Spínola. Exato. O que é que elas tinham em comum era só a moderação. Ou seja, não queriam revolução nenhuma. E o próprio Mário Queriam Soares... a democratização Exatamente. sem... E o próprio Mário Soares também não queria. Tanto que o Mário Soares, quando o informam que a tal Assembleia Selvagem faz as nacionalizações todas a 11 de março, o Mário Soares tira as mãos à cabeça, mas se nacionalizaram tudo, está tudo louco. Pois, eles na altura diziam que até as tabernas deviam ser nacionalizadas Dizia, na Assembleia Selvagem. Está tudo louco e tal, está tudo louco. E o Mário Soares tinha medo que estivessem a entregar tudo ao Partido Comunista, porque deixa-me dizer-te uma coisa. A seguir ao 25 de Abril, a ideia que existia, e eu tenho muitos familiares ligados à fundação do Partido Socialista, mesmo fundadores, era que o Partido Socialista era um pequeno partido e que o grande partido era o Partido Comunista. Porque era o mais organizado, foi o que Claro. teve mais... Mas eles tinham a ideia que eram poucos e o Partido Comunista era muito. E depois, em 25 de Abril de 75, Com as eleições para a Constituinte. os socialistas apanham a grande surpresa de ficarem em primeiro. Na altura não havia assim sondagens como hoje. A surpresa de ficarem em primeiro e o Partido Comunista ficar em terceiro. Sim, atrás Ou quarto, já do nem me PPD. lembro. Não, ficou à frente do CDS, Ficou à frente do CDS, mas pouco. Mas atrás do PPD e do PS, que ficou em primeiro. E isso foi em 25 de Abril de 65. Ora, 11 de Março é antes de 25 de Abril. Tanto Claro. que a grande guerra a seguir ao 11 de Março é não adiar as eleições. Exato. E aí Costa Gomes foi essencial. Foi essencial porque ele... É aí no 25 de Novembro que ele pode ter sido essencial. Porque ele aí marcou as eleições. Não, e no 11 de Março. No 11 de Março para marcar para 25 não. de... Em 11 de Março ele marcou as eleições para 25 de Abril. Exatamente. Quando estavam programadas, aliás. Mas mesmo voltando atrás, nesta questão de Spínola, Sá Carneiro e de Linda Palma Carlos, o que Spínola pretendia... Spínola tinha pressa, e tinha pressa de fechar o modelo. Que era fechar um modelo presidencialista e fechar um modelo que permitisse ou uma federação, e o que Sá Carneiro queria, e depois aí divergiam também, é que mesmo que Sá Carneiro pudesse aceitar numa determinada fase um modelo presidencialista, mas era que as coisas deviam decidir por via eleitoral. Exatamente. Ou seja, o próprio processo de autodeterminação deveria refletir-se, ou ser refletido depois de eleições e numa constituinte e com referendos, ou seja, tudo por via eleitoral e não por via de fechar um modelo. Certo, mas enquanto o Sá Carneiro defendia e admitia que fossem os próprios habitantes das colónias a organizar os seus processos. O que significava também os brancos. Os brancos, Claro, exatamente. não, mas os que habitantes aliás em todos. Moçambique reagiram muito mal a Lusaka. Sim, mas quer dizer, enquanto Sá Carneiro achava que era isso, que eram lá eles devem discutir, eu penso que Spínola tinha uma coisa mais dura, que era nós portugueses organizamos os referendos e depois logo se vê o que é que dá. Portanto, Spínola tinha logo à partida a proposta do modelo federativo. Não, mas o Spínola é um e não da possibilidade de autodeterminação, não é? O Spínola, apesar de também ser dizem que era um grande militar e uma pessoa... E há muitos spinolistas que depois ficam no processo de 25 de Abril e que são totalmente democratas. Mas o Spínola, digamos, eu acho que há qualquer coisa que lhe subiu à cabeça, porque o Spínola foi apenas escolhido por ter escrito o Portugal e o Futuro e, portanto, saber-se que ele tinha e ser na altura o de maior... E o Marcelo Caetano dizia que não queria entregar o poder na rua. Portanto, no Largo do Carmo, ele exige ao Salgueiro Maia e a uma pessoa que sobe para a guarita e que faz discursos maravilhosos sobre a liberdade, que é o Francisco Sousa Tavares, marido da Sofia de Mel Breiner, pai do Miguel Sousa Tavares, que é colunista deste jornal. Ele sobe para cima de uma garita. Eu estava lá também, agora aqui posso dizer. Nessa altura estiveste em todo lado. Eu ainda estava entre o berço e os biberons. Eu não estava em todo lado, toda a gente estava em todo lado. Estás a ver? Aquilo foi um dia completamente louco. E ele então sobe para cima da guarita, o Francisco Sousa Tavares, e depois, que será mais tarde deputado do PSD, por acaso. Quer dizer, portanto, só para ver aqui, isto não tem nada a ver na altura com partidos, tal como eles formaram claro, depois. Porque depois a evolução seguiu o seu... Ele sobe para cima e faz discursos magníficos sobre a liberdade e diz às pessoas para terem calma, para deixarem os militares negociar e tal. E o Salgueiro Maia, ou alguém que entrou dentro do quartel do Carmo, agora já não me lembro se é exatamente ele, ouve da boca do Marcelo Caetano, que estava lá com mais 2 ministros, um deles era o Moreira Batista, o outro também já não me recordo,
que só entrega o poder a um oficial graduado em general para o poder não cair na rua. Exato. E então, É até um formalismo, eu não me rendo, eu entrego o ele poder. era administrativista, portanto ele... Sim, e depois há aí também uma outra... E eles vão buscar o Spínola. Vão buscar o Spínola, e há aí uma outra nuance importante. E o Spínola, quando sai de lá, diz: acabo de obter a rendição do quartel do Carmo. Agora vamos ao trabalho. Claro. É a expressão do... Ou seja, o Marcelo Caetano contacta-o como político e ele responde como militar. Exatamente. Que obtive a rendição. Obtive e a a rendição. ideia de Marcelo Caetano era então uma entrega de poder, Era uma entrega de poder. de entrega de poder político. Entretanto, mas há metem aqui o uma... Marcelo dentro de uma Chaimite, que é um carro de combate já agora, levam-no para o aeroporto, ele vai para a Madeira, onde o Américo Tomás, que já tinha sido apanhado, também está, e a seguir vão os dois para o exílio do Brasil. Exato. De onde voltou o Américo Tomás, mas o Marcelo nunca quis voltar. Mas há aqui uma outra nuance importante, é que Marcelo Caetano diz não só que não quer que o poder caia na rua, como não quer entregar o poder ao MFA. Pois, quer entregar... Não quer. E, sobretudo não quer entregar a um capitão, que era o que era Salgueiro Maia, que estava ali a cercar, digamos, o Carmo. O Largo do Carmo estava cheio de carros de combate, pessoas com metralhadoras com um cravo na ponta, civis a dar com o pau, o Francisco Sousa Tavares a fazer discursos. Aquilo parecia uma feira. Sim. Porque nesse aspecto, a beleza da Revolução Portuguesa só pode ser contada por quem a viu. Porque aquilo não tem... E uma revolução que eu nunca vivi, não é? Só vivi dos livros de história, portanto há algumas quase que me parece que eu estive lá, tem sempre o seu lado caótico, o seu lado ingênuo, o seu lado poético. Mas tem tudo, teve tudo isso. Tem toda mas essa... esta aqui teve mais lado poético e lado caótico no bom sentido, não é? Anárquico, quase, de gente achar... Porque o regime anterior, ao contrário do que muita gente agora quer pintar, era francamente mau. Quer dizer, e era francamente opressivo, e era francamente repressivo. Não é? Prendia pessoas com 16 anos. Eu tive preso com o Miguel Portas, que na altura devia ter 15 anos, quer dizer, estava detido com ele. O Miguel Portas tinha 15 anos e era contra a guerra colonial, como eu e como muitos outros. Mas foi na sequência de uma manifestação, de uma tomada de posição? Foi em 73, fizemos um meeting anticolonial na Faculdade de Medicina, onde nenhum de nós andava. Pois, mas era de perdeu-se uma vocação. Era de estudantes. Não, era de estudantes, era porque a Faculdade de Medicina tinha uma associação de estudantes com boas instalações e digamos, propícia a este tipo de situações. A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina na altura. Portanto, quer dizer, era um regime onde, por exemplo, era preciso licença para isqueiro. Isto para as pessoas mais novas saberem. Era preciso licença para se ter isqueiro. Henrique, mas eu aí penso, e já no nosso primeiro episódio falámos disso, da licença para isqueiros, isso foi uma coisa que me intrigou bastante, e não foi nada que eu lesse onde quer que fosse, mas em que eu pensei, e que pode ter ou não justificação, porque o isqueiro, num período, por exemplo, na década de 20 ou na década de 30, poderia servir para acender... Não era por isso, era para proteger a indústria nacional dos fósforos. Está bem. Que era mais... Tu é que vais para uma explicação romântica. Sim, ingênua. Não, era mesmo para proteger a indústria dos fósforos, que era do... Acho que era do Esquina, não me lembro agora de qual família era. Mas quer dizer, era um regime que, sobretudo, sobre o... E é por isso também que os comunistas ainda têm tanta resiliência. E muita gente diz, mas os comunistas... E é verdade uma coisa, quer dizer, toda a gente era presa, não era preciso ser comunista para ser preso. Mas os comunistas eram torturados. Sim. Foram assassinados, quer dizer, coisa que não aconteceu, por exemplo, nestas áreas da social-democracia e da oposição republicana, que eram enfim, eram maltratados também, como é óbvio, que uma pessoa ser privada da liberdade é logo um abuso. Por ideias, não é? Por crime de pensamento. Claro, não, os comunistas estiveram na clandestinidade. Sim, claro, exatamente. e viveram na clandestinidade, que é completamente... Mais quem estivesse na clandestinidade e não fosse comunista, do Partido Comunista. Mas, enfim. Sim, mas os comunistas então estavam praticamente todos, não é? Não, estavam todos. Eles estavam todos. Existir, quer dizer, e aqueles que não estavam não podiam dizer que eram comunistas. Não podiam dizer que eram comunistas. Henrique, mas voltando aqui mais uma vez à questão constitucional, e essa questão do regime parlamentar ou de um regime presidencialista, a solução que se encontrou na Constituinte desse meio termo tem muito mais a ver, e aqui puxando um bocadinho a brasa à sardinha do século XIX com a Carta Constitucional de 26, em que o chefe de Estado também é ali o meio termo conciliador, que tem o poder de dissolução, o poder de veto, do que com um regime estritamente parlamentar que, aliás, o PS aí percebeu muito bem o que é que foram as lições da Primeira República, que de facto não funcionou. Porque em Portugal, o que é interessante,
e aqui extrapolando um bocadinho desta época que estamos a tratar, nem o parlamentarismo, nem o presidencialismo funcionaram. O que funcionou sempre foi este meio termo, que certo. hoje é representado pelo Mas tu semipresidencialismo. repara que o semipresidencialismo que sai de 76, 2 de abril de 76, que é quando é aprovada a Constituição, é mesmo assim substancialmente diferente do atual. Claro, que tinha o Conselho da Revolução, Porque claro. em 82 foram retirados poderes Significativos, não? Era ao Presidente da República. Eu diria que era um semipresidencialismo mais presidencialista e neste momento é um semipresidencialismo. Ainda não era bem, quer dizer, era menos semipresidencialista, pró-presidencialista, não sei se me faço entender, do que o regime francês, que é um regime semipresidencialista, mas com o foco essencial no presidente. Sim, com o presidente com uma grande ascendente sobre o governo. Sim. Exatamente. Aqui já era sobre o foco essencial no governo, mas o presidente podia, por exemplo, demitir o governo, nomear governos ele próprio, coisa que hoje não pode. Sim, e Hoje para ficou além com disso, o poder de dissolver o Parlamento, mais nada. E para além disso, o presidente era o presidente do Conselho da Revolução, que tinha competência legislativa própria. Exatamente, Portanto, mas o Conselho da aí, Revolução também acabou em 82. que era um órgão de soberania. Portanto, até 82... um órgão de soberania e depois cria-se uma comissão constitucional que dá origem ao Tribunal Constitucional. Portanto, estamos aqui a falar de um presidente Sim, com muito... de vários passos. E no fundo o general Ramalhianes também acumulou depois, durante um determinado período, penso que não foi até ao fim, com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, houve ali numa fase inicial que era. Mas o general Ramalhianes, como presidente, apesar de ter tido atos de grande coragem e de grande significado, não foi tão bom como é agora. O general Ramalhianes, do meu ponto de vista, foi um homem que foi como o vinho do Porto. Foi melhorando substancialmente com a idade. Ele hoje é uma referência moral deste país. Quer dizer, ele como referência moral é indiscutível. É uma referência moral e eu há também... que tirar-lhe o chapéu e dizer que ele é uma referência moral. Agora, é um homem que devolveu ao Estado dignidade. Não, e sobretudo devolveu dinheiro. Ele pôs o Estado em tribunal porque não lhe pagava ou não sei o quê. Ele teve razão e não recebeu dinheiro, devolveu todo. E trouxe dignidade para o espaço público. Exatamente, e a partir daí ele traz muita dignidade. Agora, concordo contigo, a nível político ele era demasiado rígido, era demasiado formalista e demasiado militar. E, por exemplo, os embates que ele teve com Mário Soares e com Sá Carneiro foram, nos anos de 77 e naqueles anos que precederam a AD, foram bastante fortes, não é? E depois, acabaram... E depois em 80, não é? Também quando o general Soares Carneiro... Sim, nas presidenciais, sim. E o doutor Soares não apoia nenhum. Sim. Ou seja, ele é eleito sem o apoio de Soares, do CDS e do PSD, o que é notável também. Exato. Henrique, eu acho que, como balanço do que falámos hoje aqui, e centrando-nos neste período histórico do 26 de Abril, portanto do day after, do 25 de Abril até o 28 de Setembro, até o 30 de Setembro, que é quando Spínola se demite, assistimos aqui de facto ao embate de duas fações e de dois modelos diferentes. Também à questão do que fazer com as até então chamadas províncias ultramarinas, se seria autodeterminação, se seria uma independência imediata, se seriam eleições. Um modelo também que não estava fechado e que Spínola propunha um presidencialismo, inclusive um referendo a uma Constituição provisória. Exatamente. Ou seja, um facto consumado, e uma progressiva radicalização política da coordenadora do MFA, que depois acabará por dar origem a partir de 28 de setembro e depois, sobretudo a partir do 11 de março, então um processo de radicalização da Revolução. Uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Se eu celebro completamente e digo viva o 25 de Abril, nestas primeiras fases do 25 de Abril, a primeira manifestação de 1º de Maio é uma coisa deslumbrante, quer dizer, nunca... Sim, onde Mário Soares e Álvaro Cunhal ainda estão juntos, não é? Sim, mas já ia lá um grupo de pessoas a gritar Cunhal ao governo. Que eles nunca se perdem. Mas enfim. E lá esteve 15 dias depois. Lá estava. A partir de 15 de maio. E também chegou a Portugal com a encenação com que Lenin chegou a São Petersburgo. Há ali várias coisas. Mas, sobretudo, depois das nacionalizações, quando começam também os saneamentos selvagens, as ocupações selvagens, depois há um outro período que de facto só ganha normalidade com o 25 de novembro. Exato. E depois também há aqui um outro ponto, e poderemos, com certeza iremos fazer um programa sobre isso, outro grande ponto de enfrentamento entre o Partido Comunista e os partidos de uma área, o PS, o PPD, que é a questão da unicidade sindical. A unicidade sindical põe-se
logo em salvo erro. Em finais de 74. Em final de 74, em novembro, dezembro de 74. Exato. Quando há. E é o homem que tem a noção que a unicidade sindical vai ser um problema para a democracia, já faleceu, e foi um grande homem, que era o Dr. Salgado Zanha. Que às vezes também é muito esquecido, porque era o número 2 do PS, depois zangou-se com o Dr. Soares e passou a ser número 2 de coisa nenhuma e pronto, é esquecido injustamente. O que só mostra que este período entre o 28 de setembro e o 11 de março não é um parênteses, é um período muito importante que muitas vezes nos esquecemos. Exatamente. Porque nós passamos diretamente desta fase Spínola quase para falar do PREC a partir do 11 de março e entre o 28 de setembro e o 11 de março passa-se muita coisa. Mas entre o 28 de setembro e o 11 de março todos os dias se anunciava um golpe para o dia seguinte. Exato. Eu também estava lá, lembro-me. Eu continuava a tomar Bibronze e se calhar já estava na Cerelac. Eu lembro-me. Não sei se pode dizer aqui Cerelac, que é publicidade. Até um colega meu da faculdade dizia que isto parecia, disse numa RGA, que isto parecia os livros o chefe dos guerreiros do Asterix, que tinha medo que o céu lhe caísse em cima da cabeça, mas amanhã não será amanhã não seria o dia. Amanhã não será a véspera desse dia. Ele dizia assim, deve haver um golpe em preparação, mas amanhã ainda não vai ser a véspera desse dia. O que era verdade, mas acabou por haver depois, no 11 de março, uma tentativa, e no 25 de novembro houve mesmo uns pequenos enfrentamentos. Henrique, o céu ainda sob a nossa cabeça. O que tens para nos sugerir? Olha, eu recebi hoje um livro que ainda não li, mas acho que deve ser muito interessante, tendo em conta a personalidade que escreve, exatamente Garcia Leandro. Garcia Leandro foi um militar de grande craveira, e teve em Timor, foi governador de Macau também, e teve também em Timor. É um homem que esteve ligado ao 25 de Abril, e eu acho que ele traz aqui, ele chama-lhe ao livro Balanço de uma Geração, uma visão pessoal. E acho é da Bizâncio, não é? É da Gradiva. Da Gradiva, pois. Não estava a ver aqui. Estavas a ver ao contrário. Ao contrário. Ao contrário, lê-se Bizâncio. Gradiva. Não, estou a brincar. Mas acho que é bom. O apelo é mais este. É bom que estas pessoas, e dirijo-me concretamente por exemplo, ao Coronel Rodrigo Sousa e Castro, ao Coronel Vasco Lourenço, independentemente das posições que tenham, é bom que eles façam as memórias. É bom que eles escrevam as suas memórias. É bom que eles digam onde estava, o que se passou naquelas alturas. Eu subscrevo porque isso ajuda muito os historiadores é raro. E as memórias são uma fonte. E há mais gente, o próprio General Ramalhianos, que era importante muito interessante que escrevesse. Que o fizesse. Enfim, nós temos aqui um presidente que já escreveu, que é o Francisco Balsemão. Agora, que eu li, e ontem estávamos a falar nisso, umas memórias muito interessantes. E outros também, como o Dr. Soares, fizeram por interpostas pessoas ou por entrevistas, mas há muita falta desta edição memorialista. Nós temos essa, tanto de biografias como de memórias, há muita coisa para fazer. Eu sugeria uma exposição, Sinais da Liberdade, Iconografia da Democracia no Arquivo Efembra, Arquivo Efembra, que é da responsabilidade de Pacheco Pereira, ou que é de Pacheco Pereira, que é uma exposição patente entre 14 de Abril a 28 de Maio. 28 de Maio também é uma data simbólica para terminar a exposição, patente no Tribunal da Boa Hora em Lisboa. E Henrique, ficávamos hoje por aqui. Este programa teve o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.